Diante da fome do meu povo, meu marido decidiu ir viver em terra estrangeira. Fomos habitar entre os moabitas. Lá os nossos filhos cresceram e se casaram. Vi minha família prosperar e aumentar. Lá também sofri toda a minha ruína. Meu marido faleceu. E abruptamente os meus 2 filhos também. Perdi mais que o marido e os filhos. Perdi minha alegria, minha esperança. Perdi a vontade de viver. O que será da minha vida? Já sou velha, não posso me casar novamente e ter filhos que venham a me sustentar e a cuidar das nossas terras em Belém. Não vejo nenhuma solução para a minha vida. Para mim agora, resta apenas esperar a morte e viver a amargura dos meus dias. A palavra de Deus é recheada de personagens, de histórias lindas. Homens e mulheres que realmente puderam experimentar de Deus, experimentar os milagres de Deus em suas vidas. E quando pensei nessa série a respeito de um caminho que Deus pode abrir, ao meu coração vieram algumas histórias principalmente de mulheres. Nós às vezes olhamos para algumas mulheres da Bíblia, algumas mulheres inclusive não têm nome, mas essas eu deixei, essas mulheres sem nome, quem sabe para uma outra série, um outro momento. Mas eu peguei algumas mulheres com nomes, com histórias, e histórias impactantes que podem nos abençoar. Ao todo serão 8 mulheres, essa é a de número 4, já trabalhamos até aqui Agar, falamos também a respeito de Joquebede e falamos sobre Raabe. E hoje nós vamos falar sobre Noemi, como nós vimos no vídeo. A história de Noemi está registrada no livro de Ruth. E aí, se você trouxe a sua Bíblia, eu quero convidá-lo a abrir livro de Ruth, logo no início aí do Antigo Testamento. Você vai passar pelos 5 primeiros livros atribuídos a Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois Josué, Juízes, Ruth. Então Ruth é o 8º livro da Bíblia, fácil de você achar. Nós vamos ler do verso, quase todo o capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, depois vamos ler o verso 14 e o finalzinho do verso 19 ao 22. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 1 nos diz assim: Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Orfa deu um beijo, no verso 14 diz que Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. E aí no verso 19 diz que prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chamem Noemi, melhor me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth e a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Muito bem. Por mais que o livro chama-se Ruth,
Uma das personagens principais e talvez quase a mais importante desse livro é Noemi. E a história de Noemi é recheada de dor, é uma história recheada de sofrimento. A história começa mostrando que essa família, uma família abastada, uma família com terras, uma família com plantações, uma família com riqueza, de repente se viu em meio a uma situação complicada. Provavelmente, o livro apenas diz que essa história aconteceu no período dos juízes, mas muito provavelmente essa história tenha acontecido no momento em que os midianitas acamparam contra Israel e se voltaram contra Israel. Durante 7 anos, os midianitas avançaram sobre a terra, sobre os israelitas, e eles arrasavam com absolutamente tudo. Durante 7 anos, esse povo estrangeiro invadiu Israel para arrazoar com a terra, para saquear, para roubar, e aquilo que eles não levavam, aquilo que eles não roubavam, eles destruíam. Foram 7 anos de fome, 7 anos de miséria, 7 anos de escassez. E em meio a esses 7 anos, Deus levantou Gideão para libertar Israel das mãos dos midianitas. Mas você lembra da história de Gideão? Ele, por exemplo, tinha colhido trigo e estava debulhando trigo num lagar de prensar uvas. De tamanho medo, de tamanha pressão que existia por parte dos midianitas sobre Israel, que ele estava escondido em lugar estranho, no momento em que não era de uva, para ali debulhar o trigo para ter comida para si. Era um momento terrível. O momento realmente onde Elimeleque olhou para sua esposa e para os seus 2 filhos e não enxergou solução, não viu saída a não ser sair daquela terra, sair da sua própria terra, deixar a sua casa, deixar ali todos os seus pertences, a sua casa, as suas terras, suas plantações, tudo, e morar em outro lugar, numa terra estrangeira. Eu não consigo imaginar como deva ser isso. Ir para uma terra estrangeira a passeio, ir para um lugar muito melhor a passeio deve ser muito bom, mas fugir da sua própria terra, deixar tudo para trás, deixar tudo aquilo que conquistou para trás e ir para uma terra estrangeira deve ser muito complicado. Você provavelmente aqui em Campo Grande, às vezes deve se deparar com alguns venezuelanos que estão nos semáforos. E eu fico imaginando como deve ser difícil deixar a sua terra, a sua própria língua, os seus costumes, as suas tradições, a sua forma de viver, e migrar para uma terra estrangeira, onde não conhece nada e nem ninguém, fugindo do seu país, fugindo da situação de miséria, da situação de dor em que estão vivendo, indo para um outro lugar, por mais que seja desconhecido, tentando a sorte, tentando ter uma vida que lá não é possível ter. Esse é o drama de Elimeleque, de Noemi, Malom e Quilion. Uma família que deixou a sua terra, migrou para uma terra estrangeira. Moabe não era tão longe assim, apesar de Israel também ser uma nação pequena, mas Moabe ficava em torno de 80 quilômetros aproximadamente de Belém, a leste do Mar Morto, uma terra onde os moabitas eram idólatras, eram um povo opressor. Durante 18 anos, por exemplo, eles oprimiram Israel através do rei Eglon. Era um povo opressor, um povo idólatra. Eles tinham o deus Camus, um deus inclusive que exigia sacrifícios humanos. E com toda certeza aquele não era um lugar que Deus desejava de coração para Elimeleque e a sua família. Mas Elimeleque e sua família, sem pensar, sem perguntar para Deus, sem questionar, sem orar, tomou a decisão de ir para aquele lugar, já que na casa do pão estava faltando pão. Eles então rumaram para um outro lugar, para uma outra terra, a fim de ter o pão necessário para a sua vida. Mas é interessante que, ao migrarem para Moabe, na tentativa de ter vida, encontraram morte. Aquele lugar é um lugar de morte, foi um lugar de morte para essa família. Eu não sei quanto tempo demorou até Elimeleque morrer, mas o primeiro a ter a sua vida ceifada foi Elimeleque. Ele evitou os dardos da fome em Israel, mas não conseguiu evitar as flechas da morte em Moabe. Ele saiu da sua terra em procura de vida,
mas encontrou morte, encontrou sepultura. Ali Elimeleque tombou, deixou a sua esposa e seus 2 filhos. Os filhos cresceram, os filhos encontraram mulheres moabitas, os filhos se casaram, um ar de esperança novamente brotou, porque os filhos estão casados, logo vem os netos, a família continua, estamos aqui, estamos trabalhando, estamos tendo sustento, e a família continua. A morte do marido soou até como algo natural ou normal, mas de repente, os seus 2 filhos também morrem. Nós não sabemos do que, nós não sabemos o porquê, mas tanto Malom quanto Quilion morreram e deixaram agora Noemi sem o seu marido e sem os seus 2 filhos. E Orfa e Ruth também viúvas. Que história! O livro de Ruth nos apresenta então uma história de dor, uma história de sofrimento na vida dessa mulher. Uma mulher que saiu da sua terra para acompanhar o seu marido, talvez em obediência. Eu não sei, mas talvez ela tenha dito para ele: será que é bom a gente ir? Será que é bom a gente caminhar para esse lugar, para uma terra estrangeira onde nós não conhecemos nada nem ninguém? E talvez em obediência ao seu marido, essa mulher seguiu os seus passos, mas essa terra estrangeira, ela acabou perdendo tudo o que tinha. Ela não perdeu bens, ela não perdeu objetos, mas ela perdeu pessoas, e as pessoas mais importantes da sua vida. Talvez nós temos pessoas aqui, ou pessoas em casa que estão nos assistindo, e que já perderam o seu marido, que passaram pela experiência de perder o seu cônjuge, o seu marido, e que dor, e que sofrimento que deve ser, perder o seu esposo, perder o seu marido. Alguns aqui talvez, ou em casa acompanhando, perderam a sua esposa, e que dor é perder a esposa, que dor é perder a sua companheira. Mas aqui nós temos o caso de uma mulher que, além de perder o seu marido, perdeu também os seus 2 filhos. E provavelmente nós não temos aqui, e nem pessoas assistindo em casa, que perderam marido e filhos. Ou seja, tudo que tinham. Chegaram sozinhas, ficaram sozinhas em terra estrangeira, abandonadas, sem nada, sem ninguém. Sem sustento, sem dinheiro, sem herança, sem absolutamente nada. Esta é a história de Noemi. Em determinado momento, Deus resolveu visitar com graça e misericórdia novamente o seu povo. E Noemi entendeu exatamente isso. É assim que ela trata. Ela ouve lá em Moabe dizer que em Belém agora havia pão. E porque havia pão, ela entendeu que era o mover de Deus, era Deus que estava movendo novamente a história e trazendo sustento para o seu povo. E ali então ela entendeu que era momento de voltar para sua casa, de voltar para sua terra, de tentar a vida novamente, por mais difícil sozinha que estava, mas era tempo de voltar e de tentar. E enquanto ela está voltando juntamente com as suas 2 noras, ela percebe que é injusto. Não é bom ela continuar com as noras, porque ela é um peso, ela é um fardo. Ela já era velha demais, não tinha condições de casar-se novamente, não tinha condições de ter filhos, para que esses filhos crescessem e casassem com as suas noras, para que elas tivessem aí continuidade familiar. Era injusto então trazer essas meninas consigo. Então, em determinado momento, ela despede, ela olha para as 2 e diz: voltem para casa de suas mães, voltem para suas terras, voltem para suas famílias, tentem a vida novamente, que Deus seja bondoso com vocês, que Deus lhe conceda marido, que Deus lhe conceda uma família, que Deus lhe dê sustento, que Deus seja com a vida de vocês, porque não é justo eu continuar com vocês caminho afora, não é justo eu voltar para a minha terra e levar vocês comigo, não é justo, então voltem. Diante da insistência de Noemi, Orfa, uma de suas noras, abraça, beija, se despede e volta para a casa de seus pais. Nós não sabemos mais a história de Orfa, mas Ruth insistentemente continua com a sua sogra Noemi, e elas voltam então para Belém. Quando chegam em Belém, as pessoas se assustam. Quando chegam em Belém, elas olham, quem chama atenção não é a Ruth, quem chama atenção é Noemi. Todas olham para Noemi, as vizinhas, as mulheres, todos olham para Noemi e começam a perguntar uns para os outros: por acaso essa é Noemi? Nós vimos essa mulher sair daqui numa situação totalmente diferente. Nós vimos essa mulher sair daqui feliz, festiva, fazendo jus ao seu nome, Noemi, alegre, feliz.
Nós vimos essa mulher sair deste lugar aqui com a sua família, com o seu marido e com seus 2 filhos. Nós vimos essa mulher saindo daqui com planos e com vontade de viver, mesmo que em terra estrangeira, mas com vontade de viver. Mas agora nós estamos vendo outra mulher. Não é a mesma Noemi que nós estamos acostumados, é uma Noemi diferente. Ela está vestida de preto, essa Noemi está acabada, essa Noemi está derrotada, essa Noemi é o fim. E eles olharam para Noemi e começaram a questionar: esta por acaso é a Noemi, aquela que foi casada com Elimeleque? Essa é a Noemi, a mãe de Malom e de Quilion? Seria mesmo essa mulher? Até que ela mesmo diz: sou eu. Mas não me chamem de Noemi, não me chamem de feliz, não me chamem de bem-aventurada, mas me chamem de Mara, porque eu estou amarga. Me chamem de Mara, porque a minha vida é assim agora. A minha vida é amargura, a minha vida é tristeza, a minha vida é infelicidade. Não me chamem de Noemi. Eu não sou feliz e eu não tenho motivos para a felicidade, mas eu tenho motivos para a tristeza. A minha vida é só tristeza, porque Deus se voltou contra mim, Deus se tornou o meu inimigo, Deus se voltou contra mim para acabar com a minha vida. Deus veio com a sua mão pesada sobre a minha vida. Ele tirou meu marido, Ele tirou os meus filhos. Eu perdi absolutamente tudo. Eu não tenho nada, mais nada. Então não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque eu estou amarga. E este será o fim da minha vida, uma vida de amargura, uma vida de tristeza, uma vida de infelicidade. Esta é a história de Noemi. Ainda como introdução dessa mensagem, eu digo para você o seguinte: a diferença entre a ida de Noemi e a volta de Noemi está na decisão, na escolha. E principalmente nas escolhas que nós fazemos em momentos de crise. Todos nós, queridos, enfrentamos crises na nossa vida. Todos nós passamos por momentos difíceis e complicados. Existem momentos na nossa vida em que tudo vai bem, em que a saúde vai bem, em que o casamento vai bem, em que os filhos estão estudando, estão bem de saúde, estão todos bem, onde os netos estão felizes e realizados, onde a nossa poupança está cheia, onde a conta corrente está próspera, onde o trabalho vai tudo bem, o patrão está feliz, ou você é o patrão, você está feliz, os seus empregados estão realizados, a firma está crescendo, tudo está prosperando, tudo vai bem. Existem momentos da nossa vida em que nós olhamos e tudo vai muito bem, mas existem momentos da nossa vida em que tudo vai mal. Todos nós passamos por crise, todos nós enfrentamos crise no nosso casamento, todos nós enfrentamos crise com os nossos filhos, todos nós enfrentamos crise no trabalho, todos nós enfrentamos crise na família, todos nós enfrentamos crise de relacionamento, todos nós passamos por momentos complicados, todos nós. Não há ninguém aqui que vai poder levantar a mão e dizer: não, comigo não. A minha vida sempre foi mil maravilhas, e sempre é, e sempre será. Nunca vai acontecer nada de ruim, nada. Não, nenhum de nós pode. Todos nós enfrentamos crises adversas da nossa vida. Mas num momento de crise, nós temos que fazer escolhas. Escolhas. Elimeleque fez a sua escolha. Diante da crise em que ele estava vivendo ali em Belém, diante da falta de pão, diante da perseguição dos midianitas, diante do sofrimento que Deus inclusive tinha trazido ao seu povo, por desobediência, Deus permitiu que os midianitas viessem sobre o seu povo. Então eles estavam enfrentando consequência dos seus próprios pecados, mas Elimeleque achou melhor fugir. E me desculpe, a fuga é sempre mais fácil. Entre enfrentar a crise no casamento e o divórcio, o que é mais fácil? O divórcio é mais fácil. Do que ter que sentar, do que ter que colocar os pingos nos is, do que ter que acertar as contas, do que ter que reconhecer os seus erros, do que ter que pedir perdão, do que ter que caminhar mais um pouco. É muito mais fácil pedir o divórcio. Diante da situação de um relacionamento, onde eu não quero liberar perdão, onde eu não quero conversar com a pessoa, onde eu não quero resolver a situação, é muito mais fácil virar as costas e dizer: eu não quero nunca mais olhar na sua cara, do que ter que acertar as contas, colocar ali os pingos nos is e caminhar mais um pouco. Virar as costas é mais fácil. Pedir as contas no trabalho, às vezes é muito mais fácil. Eu não aguento mais, então eu peço as contas, eu viro as costas e caio fora. Eu vou tentar a vida em outro lugar. É mais fácil do que eu continuar e me sujeitar nessa empresa a fazer o que eles estão me pedindo para fazer. É mais fácil eu cair fora daqui. Deu para você entender? Às vezes ter que enfrentar, às vezes não, normalmente ter que enfrentar é muito mais difícil.
Enfrentar as crises é muito mais complicado. Elimeleque entendeu que ficar ali e enfrentar a situação de miséria, de fome, de escassez, enfrentar os midianitas e a perseguição e tudo que estava acontecendo era muito mais difícil. É muito mais fácil pegar as minhas coisas, colocar em cima de um animal e cair fora com a minha família daqui. É muito mais fácil ir para uma terra estrangeira e enfrentar a situação lá do que ter que enfrentar a situação aqui. E Elimeleque precipitadamente tomou uma das piores decisões da sua vida. Tome cuidado com as decisões que você está tomando. Todas as decisões em momentos de crise precisam ser decisões tomadas em oração. Todas as decisões tomadas em momento de crise têm que ser decisões tomadas com muito jejum e temor diante de Deus, porque você está mudando talvez totalmente a sua vida por causa de uma decisão. E eu posso falar com toda tranquilidade sobre decisões, porque toda vez de mudar, de migrar de uma igreja para outra, ou de deixar, de fechar um tempo e ir para um outro lugar, é um tempo onde eu faço debaixo de muita oração e jejum. E normalmente eu falo: Deus, eu não vou fazer nada, eu quero que o Senhor me dê o sinal. Que o Senhor me mostre de forma muito clara que essa é a sua vontade. Eu não tomo decisão de pegar a minha família, de pegar o meu filho, a minha esposa, colocar a minha mudança num caminhão e rumar para um outro lugar, sem saber se essa de fato é a vontade de Deus ou não, porque senão as consequências serão graves sobre a minha vida. Então tome muito cuidado com as decisões que você está tomando. Em momentos de crise, olhe para o Senhor e busque o Senhor. Não faça como Elimeleque, que tem um nome lindo, o Senhor, Deus é o meu rei, mas na prática ele não viveu essa majestade de Deus. Ele preferiu fugir do que experimentar essa majestade, essa soberania de Deus na sua vida. Então tome muito cuidado com as decisões precipitadas. Decisões precisam ser tomadas debaixo de muito jejum e debaixo de muita oração. Tome cuidado com as decisões para não colher coisas amargas. Essa mulher voltou diante de uma amargura tremenda, mas ela voltou porque a decisão errada foi tomada, e ao invés de consultar e buscar a presença de Deus e esperar em Deus a solução para aquele momento que estavam vivendo. E ela então volta, e volta exatamente no momento da colheita. Ela e Ruth chegam na terra onde a cevada está sendo colhida, onde os campos estão repletos de espigas, onde há fartura, onde há pão. Novamente em Belém, na casa do pão, havia fartura, havia alimento. E ela então pôde olhar para os campos, mas ela não enxergou os campos. Ela estava acompanhada de Ruth, mas ela não enxergou Ruth. Ela apenas enxergou a sua miséria, ela apenas enxergou a sua tristeza, ela apenas enxergou a sua dor. E por mais que as pessoas ali olharam com espanto para ela, não apenas as pessoas estavam demonstrando o seu sentimento para com ela, mas ela também estava demonstrando todo o sentimento que estava no seu coração. Sentimento de dor, sentimento de sofrimento, sentimento de abandono, de que Deus estava contra ela. Ela não enxergou em nenhum momento Deus escrevendo a sua história, ou Deus trabalhando na sua vida para que ela vivenciasse um novo momento, mas ela sempre enxergou Deus como seu inimigo. Mas quando essa mulher volta nessa situação, a sua volta e a sua vida, esse primeiro capítulo traz algumas lições preciosas para a minha vida. E eu quero compartilhar 4 lições para o seu coração, para que você seja abençoado, para que você cresça, assim como você já cresceu e foi abençoado na história das outras 3 mulheres. A primeira lição que eu aprendo com Noemi é: pare de aceitar a derrota em sua vida. Pare de aceitar a derrota em sua vida. Quando ela olha para suas noras voltando, ela olha para suas noras e diz o seguinte: voltem. Voltem para a casa dos pais de vocês. Voltem, porque vocês têm condições de tentar uma vida. Mas para mim, não tem mais jeito. Para mim, acabou. Para vocês existe futuro, mas para mim, não existe mais futuro. Eu já estou velha, eu não tenho mais condições de casar, eu não tenho mais condições de gerar filhos, eu não tenho mais condições. Para mim, acabou. A minha vida se resume a isso. Eu tive um marido e eu tive filhos, mas agora eu não os tenho mais. Acabou para mim. Eu sou um peso, eu sou um fardo, não tem mais nada que Deus possa fazer na minha vida. Acabou para mim. Talvez essa é a mesma situação que você vive. E você tem decretado a derrota para você mesmo.
Você que tem decretado a derrota para você mesmo. A primeira lição que eu aprendo com ela é: pare de aceitar essa derrota. Pare de aceitar aquilo que estão atribuindo a você, ou pare de aceitar aquilo que você mesmo está atribuindo a você. Pare de aceitar a derrota, esse não é o fim da história. Quando eu olho para Noemi, no capítulo 1, esse não é o fim da história. O livro não acaba aí. O livro não tem apenas um único capítulo, não acaba no capítulo 1, mas ele segue. Existe o capítulo 2, existe o capítulo 3, existe o capítulo 4. E a gente sabe, quando olha para o restante do livro, que nós temos uma história completamente diferente pela frente. Esse não é o fim. O fim da Noemi não é na miséria, o fim da Noemi não é um fim solitário, o fim da Noemi não é um fim de tristeza. Quando nós chegamos no final, lá no capítulo 4, nós temos uma Noemi feliz, uma Noemi com um filho nos braços, porque Ruth se casou novamente e lhe deu um filho, e esse filho se tornou filho de Noemi, foi criado por Noemi, era possessão de Noemi. Ela então está com um filho nos braços, com uma nora abençoadíssima, onde as mulheres chegam e diz para ela: essa sua nora vale muito mais do que 7 filhos. Uma mulher feliz, uma mulher realizada, uma mulher próspera, uma mulher com casa cheia, uma mulher com fartura. É uma história totalmente diferente, porque ali sim é o fim da sua história. Se nós perguntarmos qual é o fim da história de Noemi, é um fim feliz, é um fim abençoado, é um fim repleto das bênçãos de Deus, não é o capítulo 1. O capítulo 1 não é o fim da história de Noemi, é apenas o começo, ou é apenas um momento da sua história. E é isso que nós temos que entender também na nossa vida. Por mais que estamos vivendo momentos conturbados e diversos, esse não é o fim da história. Eu estou vivendo, você pode estar vivendo, nós podemos estar vivendo momentos conturbados, mas esse não é o fim da história. Todos nós passamos por momentos difíceis, mas passamos por momentos, esse não é o fim. O fim que Deus tem para nós é diferente, o fim que Deus está estabelecendo para nós é diferente, o momento futuro que Deus tem para nós, projetado para nós, é diferente, e nós precisamos ter consciência disso. Pare de decretar a derrota na sua vida e de aceitar essa derrota. Nós estamos em meio a uma Copa do Mundo. Eu não sei quem gosta de futebol, quem assiste futebol, quem só acompanha resultados, quem assiste os melhores momentos e assim por diante. Mas essa Copa tem muita coisa a nos ensinar. Eu não sei quantos aqui assistiram, mencionei isso pela manhã, há um vídeo do técnico da Arábia Saudita, do primeiro jogo da Arábia contra a Argentina. Nós sabemos o resultado e nós sabemos o final da história. Mas é interessante que o vídeo mostrado ali é o vídeo do intervalo. E o técnico está falando em inglês, e existe um tradutor falando árabe com os jogadores. E é interessante como ele diz assim: vocês estão entrando para jogar com a Argentina e vocês estão tietando Messi. Eu sei que é interessante, deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo, entrar num campo e jogar com o Messi da vida. Deve ser a coisa mais linda. E talvez você gostaria, no final do jogo, de trocar até mesmo a camisa com ele, ou de tirar uma foto com ele, e de falar: puxa, um dia eu entrei num campo e joguei contra o Messi. Mas você está ali não para tietar o Messi, não para tirar foto com o Messi, não para abraçar o Messi, e não de ficar feliz diante do Messi, mas você está ali para fazer gol no Messi. E é interessante como é que o técnico chama a atenção da sua equipe, dizendo: nós não estamos aqui, isso é Copa do Mundo, não é tempo de ficar fazendo tietagem ou de tirar foto, mas é tempo de enfrentar a outra seleção, é tempo de fazer gol, é tempo de enfrentar. E o que aconteceu? A Arábia entrou, 2 minutos fez gol, empatou com a Argentina. 6 minutos depois, o que a Arábia fez? Mais um gol, 2-1 contra a Argentina. E a Argentina conseguiu virar? Não. Deu para você entender? Talvez aqueles caras poderiam ter entrado ali no vestiário, dizendo: é o nosso fim, acabou para nós. A Argentina jogou bem, teve 2 gols anulados, mas tem aí um gol válido, nós estamos perdendo de 1-0, é o nosso fim. Eles vão entrar agora em campo e vão acabar com a gente, vão destruir a gente, até que chega um para dizer assim: este não é o fim, não é o fim. Existem ainda mais 45 minutos, pelo menos, pela frente. Existem condições da gente fazer gol, existem condições da gente enfrentar a outra equipe, existem condições da gente vencer, por mais louco que isso possa parecer, mas isso é Copa do Mundo.
E foi o que aconteceu. É assim exatamente na nossa vida. Nós estamos talvez aos 45 minutos e abatidos diante de um placar desfavorável a nós, mas ainda não é o fim. Existe mais história, existe mais coisa para acontecer. Deus ainda não colocou um ponto final na sua história. Ele ainda não terminou a sua história. Ele está escrevendo a sua história. Então, por favor, não aceite a derrota na sua vida. Não aceite essa decretação de derrota na sua vida. Não olhe para você dizendo, não tem mais nada para mim, não tem mais o que fazer, não tem mais o que acontecer na minha vida, acabou, é o fim. Isso não é o fim, porque eu creio que Deus tem uma história linda ainda para você. Ele tem. Então pare de aceitar essa derrota, pare de aceitar essa decretação, ou aquilo que falam a respeito de você. Pare de aceitar e olhe para aquilo que ainda Deus pode fazer na sua vida. Segunda coisa que eu aprendo com essa mulher é: pare de limitar o poder de Deus. É interessante que Noemi, ela só via uma forma de Deus mudar a sua vida. E como é que Deus poderia mudar a sua vida? Se eu encontrasse um outro homem, se eu me casasse novamente, se eu tivesse filhos, e esses filhos então casassem com vocês, e vocês aí tivessem filhos. Dessa forma é que Deus pode fazer e mudar a minha vida e a minha história. Só que é impossível. Sabe por que é impossível? Porque eu já sou velha. Para mim já não dá mais. Eu já sou velha. Não tenho mais condições de encontrar um outro marido, não tenho mais condições de me casar e de ter filhos. E ainda que eu estivesse, deles crescerem para se casarem com você, vocês esperariam eles crescerem, aguentariam aí 18, 19, 20 anos para se casarem com os filhos, para daí vocês terem filhos? Ou seja, não tem mais o que fazer, acabou. Ela só via uma maneira de Deus agir. Será que não é isso que está acontecendo comigo e com você? Será que nós também não estamos enxergando apenas uma única maneira de Deus agir na nossa vida? Será que nós olhamos para o futuro, olhamos para aquilo que pode acontecer e achamos que Deus só pode agir desse jeito? Lá na empresa, para as coisas mudarem, só se isso acontecer. Lá no meu relacionamento, lá no meu casamento, para que tudo vai bem, só se isso acontecer. Lá no meu relacionamento com fulano de tal, só pode mudar se isso acontecer. Na minha vida financeira, só pode, se isso acontecer. Será que você não está dizendo aquilo que Deus tem que fazer e enxergando apenas essa maneira de Deus trabalhar e agir na sua vida? Será que você não tem limitado o poder de Deus? Queridos, eu preguei essa mesma mensagem de manhã. É interessante que eu terminei o culto conversando com algumas pessoas, e vou lá numa mesa, vou numa outra, converso e tal. De repente eu falei, e aí, como é que está a situação lá? E uma pessoa falou o seguinte para mim: pastor, né, se eu for esperar isso acontecer, então nunca vou fazer, porque isso nunca vai acontecer. E eu falei, meu Deus, eu acabei de pregar e a pessoa não ouviu nada do que eu preguei. Porque ela acabou de dizer que isso nunca vai acontecer. Então ela nunca vai fazer isso, porque isso nunca vai acontecer. Eu olhei para ela e falei assim, mas eu acabei de pregar que Deus pode fazer as coisas. Pastor, mas existem algumas coisas, e ela teve a capacidade de dizer isso, existem algumas coisas que nem Deus pode fazer. Queridos, a minha vontade é de ser o Jason, pegar um facão, meter o facão na cabeça, meter a palavra lá dentro, falar, aprenda. Eu acabei de pregar, eu acabei de falar. É uma pessoa que está dizendo assim, Deus não pode. Ou, se Deus fizer, vai demorar muito. Ainda é muito tempo, teria que ser muito tempo para resolver isso daqui, e vão anos. Vão décadas aí para resolver essa situação. Depois, talvez aí de 5, 10, 15 anos, talvez essa minha situação resolva. Será que não é assim que você está lidando? Limitando o poder de Deus na sua vida? E é interessante porque nós cantamos aqui de forma diferente. Você acabou de cantar uma música linda, uma das músicas mais lindas talvez composta, onde você não apenas diz que não há nada melhor que o seu Deus, mas você diz o que o seu Deus é capaz de fazer. O meu Deus é capaz de tornar o luto em festa, Ele é capaz de tornar a vergonha em glória, Ele é capaz de trazer beleza às cinzas. O meu Deus é poderoso para fazer de ossos soldados. Ele é poderoso para abrir no mar um caminho, mas isso é só lá para o Ezequiel, isso é só para o Moisés, isso é só, sei lá, para o Isaías, isso é só para o Jeremias, isso é só, sei lá para quem, mas isso não é para a minha vida.
Então você tem que deixar claro ao cantar: Deus, eu estou cantando, mas é da boca para fora, porque aqui dentro isso não é verdade para mim. Ou você canta com convicção. Quando você cantar, cante com convicção, cante pensando naquilo que você está cantando e dizendo: não, de fato Deus pode fazer isso, Deus pode mudar, Deus pode abrir. Se Deus abriu lá no mar um caminho, Ele pode abrir um caminho para mim, e eu nem estou no mar. É mais fácil de Deus abrir um caminho ainda. Qual é o milagre que você está dizendo que Deus não é capaz de fazer? Eu prefiro olhar para mulheres e pessoas da Bíblia que disseram assim: não há nada impossível para Deus, todas as coisas são possíveis para Deus. Eu prefiro olhar para um Paulo que diz que ele é poderoso para fazer muito mais do que eu penso, do que eu quero, do que dizer que ele não pode, de que ele não é capaz, de que ele não tem poder, de que ele não é soberano, de que ele não vai fazer. Eu prefiro acreditar no poder de Deus, e é isso que você também precisa acreditar. Não limite o poder de Deus, não limite a ação de Deus, não limite aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não só cante, mas viva aquilo que você canta. Viva aquilo que você está cantando neste lugar. Se você está falando de Deus, fale de Deus, cante de Deus, mas viva isso na sua vida. Não adianta nada você vir aqui, cantar, levantar a mão, chorar, falar que música linda, que maravilha, não há nada, e Deus pode, Deus pode, Deus pode, e amanhã se desesperar, porque você não consegue ver um Deus, o mesmo Deus que você está cantando aqui, na sua vida. Não limite, pare de limitar. Assim como ela limitou, pare você também de limitar a ação de Deus na sua vida, aquilo que Deus é poderoso para fazer. Terceiro, pare de enxergar um inimigo em Deus. Essa mulher olhou para Deus e viu assim: Deus é meu inimigo, Ele quer o meu mal, Ele quer me destruir, Ele quer acabar comigo, Ele se voltou contra mim. Ele não se voltou contra a nação, não, ele se voltou contra mim. Porque contra a nação realmente tinha que sofrer por causa dos seus pecados, por causa do abandono de Deus. Mas nós fugimos, nós fomos para uma outra terra e Deus nos perseguiu. Deus foi atrás de nós e Deus nos castigou, Deus me castigou, Deus tirou meu marido, e não satisfeito Ele tirou os meus filhos. Deus é o meu inimigo, Ele se voltou contra mim. Era esse o entendimento que essa mulher tem, e talvez é o entendimento que muitas pessoas têm. Diante das situações que nos acontecem, nós olhamos para Deus achando que Deus, Ele quer o nosso mal. Por que Deus permitiu isso? Por que exatamente agora essa crise? Por que exatamente agora essa falta de dinheiro? Por que exatamente agora o meu carro tem que quebrar? Por que exatamente agora a minha esposa tem que me abandonar? Por que exatamente agora os meus filhos têm que se rebelar? Por que exatamente agora isso tem que me acontecer? E a gente olha para Deus dizendo: Deus, a culpa é sua. Essa mulher culpou a Deus, essa mulher entendia que Deus era o responsável. É interessante que ela não crê nem em sorte nem em azar, ela crê na soberania de Deus. Ela olha para Deus e diz: Deus é soberano sobre todas as coisas, mas a sua soberania Ele não escolheu em beneficiar a minha vida. Na sua soberania Ele só quer o meu mal, Ele só quer me destruir. Eu prefiro acreditar diferente. Eu prefiro acreditar aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, todas. Não só as coisas boas, as boas vendas, os bons negócios, os bons relacionamentos, as boas conversas, as boas comidas, os bons encontros, as boas confraternizações, as coisas boas que acontecem na nossa vida. Isso daí talvez possa só trazer alegria, mas também são bênção para a nossa vida. Mas as coisas ruins também. Quando a venda não acontece, quando a crise se instala, quando a briga se torna mais feia, quando a cara fica fechada, quando o relacionamento fica conturbado, quando a conta fica negativa, quando o patrão está insatisfeito, quando a perseguição lá no trabalho, quando a fofoca se torna ainda maior, quando as coisas ruins acontecem e a gente olha e fica sufocado, eu preciso entender que todas as coisas cooperam para o meu bem, por mais ilógico que possa parecer todas essas coisas. Eu preciso acreditar que tudo coopera para o meu bem, que Deus não quer o meu mal. Deus tem planos para mim, mas planos de bênção, planos de vitória, planos de bem. Inclusive essa é a mensagem da próxima terça-feira. Deus é aquele que tem planos de bem para as nossas vidas. O povo estava lá na Babilônia, preso, cativo na Babilônia, dizendo: esse é o nosso fim, essa é a nossa morte, nós vamos viver aqui eternamente, vamos ficar aqui para todo sempre. E Deus diz assim: não,
Não pensem assim, não pense que eu sou contra vocês, não pense que eu quero destruir vocês, não pense que eu quero acabar com vocês, não pense que esse é o fim de vocês, não. Eu é que sei que planos que tenho a vosso respeito, sou eu que sei, vocês não sabem os meus planos, vocês não conhecem os meus planos, vocês não conhecem os meus caminhos, mas eu é que sei que planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, e planos de bem, planos de bênção, não planos de mal. Eu é que sei o que eu tenho para você, eu conheço o seu futuro, você não conhece, mas eu conheço o seu futuro, e eu posso dizer, o seu futuro é abençoado, o seu futuro é glorioso, o seu futuro é de vitória. Eu é que sei o futuro que eu tenho para vocês, e é isso que Deus fala para mim e para você também. Eu é que sei. Você que está dizendo, não, Deus se voltou contra mim, Deus quer o meu fim, Deus quer a minha desgraça, Deus quer a minha ruína. Não, Deus quer abençoar você, Deus quer construir você, Deus quer trabalhar em você, Deus quer moldar você, Deus quer fazer você um homem e uma mulher ainda melhor, um homem e uma mulher vitorioso, vitoriosa, abençoado. E por mais que você não consiga enxergar, entenda, tudo que Ele está fazendo é para o seu bem, é para a sua vitória, é para que você seja em tudo um homem e uma mulher realizado e feliz na presença de Deus. Entenda isso. Eu é que sei. Então, pare de enxergar em Deus um inimigo e tente olhar para tudo aquilo que Deus está construindo. Eu não sei quantos aqui gostam, ou já fizeram, ou gostam ainda de mexer com quebra-cabeças. Quebra-cabeças fizeram parte de infância de muita gente. Mas o quebra-cabeça, quando é retirado do saquinho, da embalagem, jogado sobre a mesa, aquilo lá não tem sentido. Mas, quando nós começamos a encaixar as peças e a formar o desenho, e quando nós colocamos a última peça e finalizamos, e a gente olha para tudo aquilo, a gente percebe a beleza de tudo aquilo que aconteceu. Essa é assim a nossa história. São muitas peças soltas, mas quando nós começamos a encaixar as peças, a formar o quadro, quando nós olhamos no final para tudo, é a mesma coisa da história de Noemi. Quando nós olhamos para o final, é lindo, é uma das histórias mais lindas, mais maravilhosas. Mas quando nós olhamos para o seu começo, para luto, para vitória, para derrota, para fome, para miséria, para fuga, para choro, para lágrima, quando nós olhamos no início da história, é tudo horrível. Mas quando nós olhamos o fim, que história linda. É isso que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Ainda é um grande quebra-cabeça. Muitas peças ainda não estão encaixadas. Muitas coisas ainda nós não sabemos. Mas eu tenho certeza que lá o fim será um final maravilhoso em nome de Jesus. Glorioso. Mas essa história me ensina em quarto e último lugar. Pare de reclamar e veja as coisas boas. Essa mulher achava-se sozinha, mas ela não estava sozinha. Essa mulher, ela tinha Ruth ao seu lado. E que moça! Não me enches que eu vá. Onde fores eu irei. Onde pousares tu, pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. E só a morte é que pode me separar de ti. Que mulher! Que nora! Que nora! Ela estava com essa moça ao seu lado, uma moça esperta, uma moça que chegou e em meio àquela situação não ficou em casa. Fica aqui, minha sogra, mas eu vou trabalhar. Onde será que tem algum campo que eu possa ir aqui? Estou vendo que tem vários trabalhadores ceifeiros, eu vou trabalhar. Uma moça que colocou roupa de lida, arregaçou as mangas e foi atrás. E ali onde os ceifeiros estavam colhendo espigas, ela ficou atrás para recolher as sobras, porque os pobres podiam ficar atrás e recolher as sobras. E aquela mulher foi atrás. E como Deus é maravilhoso. Exatamente no momento em que ela estava no campo colhendo, quem chega? Boaz, o seu resgatador. Boaz, filho de Raabe, que vimos semana passada. É o Boaz que chega, é o seu resgatador, e ele se encanta com ela. Quem que é essa moça? Essa moça é a viúva, é nora de Noemi. Ele se encantou com ela. Deixe que ela colha, e ainda mais, deixem espigas para trás, para que sobre mais espigas para que ela possa colher. Não permite que ela fique sozinha, coloque ela no meio do bando, dê comida para ela. E inclusive ele sentou com ela e deu da sua própria comida para ela se alimentar. Ela voltou para casa satisfeita, com muita colheita.
E quando ela disse para sua sogra aonde ela esteve, eu estive nos campos de Boaz, a sogra na hora entendeu. Boaz é resgatador. Se aproxime desse homem. Melhor, vamos fazer um plano. Tome o seu banho, vista a sua melhor roupa, perfume-se, penteie o seu cabelo, desça até o lugar onde ele vai dormir, descubra os seus pés, deite nos seus pés, cubra-se ali, junto aos seus pés. E foi exatamente o que ela fez. Ruth tomou o banho, vestiu a sua melhor roupa, perfumou, penteou o cabelo, desceu a eira onde Boaz estava, ali deitou aos seus pés. E quando Boaz acordou no meio da madrugada e viu aquela moça ali deitada, perguntou: quem és tu? Ela disse: eu sou Ruth e tu és o meu resgatador. Jogue sobre mim o seu manto e me resgate. Ele diz: eu sou o resgatador, mas existe alguém mais próximo. Mas eu gostei de você, eu quero você. Eu amanhã cedo dou a minha palavra, eu vou até esse resgatador, e se ele não quiser você, se ele não quiser Noemi, eu dou a minha palavra, eu resgato, você será a minha esposa. E foi o que aconteceu. Ruth casou-se com Boaz, deu à luz a Obed, pai de Jessé, pai de Davi. Que história! Mas Noemi só reclamava. Ela não estava enxergando as coisas boas, a nora maravilhosa que ali estava, a colheita que estava diante dos seus olhos. Ela preferiu enxergar apenas a desgraça, a ruína. Será que não é isso que está acontecendo comigo e com você? Olhamos para a vida apenas pela ótica negativa, todas as coisas ruins que nos acontecem, nós nos esquecemos das coisas boas que Deus tem feito. Estivemos em outubro num congresso de família em Águas de Lindóia. A pastora Ademar de Campos estava ministrando louvor. E num dos dias, ele falou para nós ali, que alguém ali na fila do café da manhã perguntou: como é que você começa o seu dia? Ele falou: eu começo meu dia sempre louvando, até mesmo quando eu não tenho voz. Como naquele congresso ele estava sem voz. Interessante que no início daquela semana ele estava afônico, sem voz. E ali ele orava ao Senhor perguntando: Deus, como é que eu vou para um congresso? Vou ministrar no congresso sem voz. Mas ele falou: até mesmo sem voz eu louvo ao Senhor. Eu pego meu violão e eu começo a cantar e a louvar ao Senhor. Eu mudo o tom, eu desço o tom, eu faço o que tem que fazer, mas eu louvo, eu adoro ao Senhor. Ele tinha enfrentado há pouco tempo o câncer da sua esposa, momento difícil com a sua esposa. E foi no momento assim, de luta, de quimioterapia, de tratamento, em que ele entrou no quarto para louvar ao Senhor. E a canção que veio ao seu coração e aos seus lábios foi: eu sou grato. Eu sou grato, Senhor, por tudo que tenho. Eu sou grato pela família, pelos amigos, pelos irmãos. Eu sou grato por Jesus, um amigo verdadeiro, que me deu, que fez tudo para me dar a salvação. Eu sou grato. E louvarei ao Senhor em todo tempo. Não só quando a minha mulher estiver boa de saúde, mas inclusive neste momento de câncer. Eu vou louvar o Senhor em todo tempo. E ali ele começou a louvar ao Senhor, e foi exatamente assim que ele começou aquela manhã de ministração no congresso para nós. Temos que ser gratos. Diante de tudo aquilo que você está vivendo na sua vida, será que você só tem ruína? Será que só existe desgraça? Ou será que existem coisas boas que Deus está fazendo na sua vida? Olhe para as coisas boas. Deus está escrevendo a história. Ele não terminou. Olhe para a história que Deus está escrevendo. Olhe para aquilo que Deus está mostrando para mim e para você. Olhe para a história e deixe Deus trabalhar a sua vida, ministrar a sua vida. É assim que nós precisamos aprender com a história de Noemi. O que essa história tem a nos ensinar? Muita coisa. Eu espero que ela tenha ensinado algumas coisas para o seu coração nessa noite. Coisas que Deus falou ao meu. Espero que estejam agora no seu coração. Olhe para a história dessa mulher. Pare de reclamar. Veja as coisas boas. Olhe para a história dessa mulher. Pare de limitar o poder de Deus, a ação de Deus. Pare de dizer que Deus não é capaz de fazer aquilo que Ele é poderoso para fazer. Pare de limitar a ação de Deus. Pare de tornar Deus o seu inimigo e achar que Deus está contra você. Não, Ele está
trabalhando, inclusive no turno da noite. Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Enquanto você dormir nessa noite, Deus está acordado e a 1000 por hora trabalhando por você, escrevendo a sua história e fazendo aquilo que é impossível se tornar possível na sua vida. Pare de decretar a derrota, dizendo que não tem mais jeito, que acabou para você, que este é o fim. Pare de decretar a derrota. Pare de aceitar essa derrota e olhe para a vitória que Deus tem destinado futuramente. Talvez eu não sei quanto tempo, daqui a alguns dias, daqui a algumas horas, daqui a algumas semanas, daqui a algum mês, eu não sei quanto tempo, mas olhe para aquilo que Deus tem para dar à sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar a canção que temos cantado todos os domingos. Mas hoje eu quero orar com você e por você. Diante dessa história, daquilo que eu preguei aqui nessa noite, diante daquilo que você ouviu, e diante da sua história, eu quero convidar você a vir aqui à frente para orarmos juntos, para termos esse tempo para ministrarmos na sua vida. A equipe vai cantar, e eu quero que você venha rapidamente para cá, para que a gente possa orar com você e por você, e depois ministrarmos a ceia do Senhor ao seu coração, em nome de Jesus. Se abrirá um caminho onde não há, por mais que não o possa ver, um caminho vai fazer. Deus me guiará, sua mão me guardará, com força e amor a cada dia. Sim, Deus abrirá caminho onde não há. Deus sim abrirá um caminho onde não há, por mais que não o possa ver, um caminho vai fazer. Deus me guiará, sua mão me guardará, com força e amor a cada dia. Sim, Deus abrirá caminho onde não há. Deus sim abrirá um caminho onde não há, por mais que não o possa ver, um caminho vai fazer. Deus me guiará, sua mão me guardará, com força e amor a cada dia. Sim, Deus abrirá caminho onde não há. Em meio a perigos, em meio a perigos me conduzirá, rios no deserto eu verei. Tudo pode passar, sua palavra permanecerá. Algo novo hoje Ele fará. Deus sim abrirá um caminho onde não há, por mais que não o possa ver, um caminho vai fazer. Deus me guiará, sua mão me guardará, com força e amor a cada dia. Sim, Deus abrirá caminho onde não há. Sem amor a cada dia. Sim, Deus abrirá caminho onde não
Senhor conhece histórias aqui, histórias de dor, histórias de sofrimento, histórias de angústia, algumas um pouco mais longas. Alguns estão aqui à frente já vivendo esses momentos conturbados já há algum tempo. Momentos difíceis, momentos de crise, momentos de dissabor, momentos de luta. Alguns talvez um pouco mais recentes, algo que aconteceu essa semana, nesses últimos 15 dias, e que tem gerado dor e sofrimento, angústia, questionamentos nesses últimos dias. O Senhor conhece a história aqui de cada um. São pessoas, ó Deus, que estão aqui à frente porque ouviram a história dessa mulher e entenderam através dela que é tempo de parar de decretar para si mesmo derrota e de aceitar a derrota que estão decretando sobre a sua vida. Pessoas que vieram aqui à frente dizendo também, entendendo que é momento de parar de se vitimizar e de dizer que o Senhor é o culpado, é o responsável, e tornar o Senhor o carrasco de toda a história. São pessoas que vieram aqui à frente, ó Deus, e estão dizendo: Senhor, eu tenho que parar de limitar o teu poder, de limitar aquilo que o Senhor é capaz de fazer. Eu sei que o Senhor é capaz de fazer. A minha fé agora talvez não consiga compreender isso. Talvez diante das situações, das circunstâncias, eu não estou conseguindo enxergar o que o Senhor é poderoso para fazer, mas eu sei que o Senhor é. Nós cantamos que o Senhor é, e eu sei que o Senhor é. O Senhor já fez milagres na minha própria vida e milagres na vida de tantas pessoas, e eu sei que o Senhor é capaz e é poderoso para fazer novos milagres na nossa vida. Então, Deus, que essas pessoas aqui parem de limitar o poder e a ação do Senhor, que elas nunca digam nunca, mas que elas possam estar abertas àquilo que o Senhor é poderoso para fazer, e que o Senhor faça a sua obra e o seu milagre na vida de cada uma delas. Nós oramos, ó Deus, para que realmente elas possam olhar para o futuro e enxergar um futuro diferente, ó Deus, solucionado, resolvido, com as coisas, ó Deus, em ordem, um caminhar novo e um caminhar diferente. O Senhor pode fazer isso. Então, Deus, seja com a vida de cada um. Eu oro, ó Deus, por cada pessoa, por cada história, por cada motivo e por cada momento, e peço para que o Senhor seja com a vida de cada um, para que eles possam não só aprender com a vida de Noemi, mas experimentar na prática, ó Deus, essa mesma palavra. Que, ó Deus, assim como hoje lemos a história e ministramos a história de Noemi, que pessoas, ó Deus, possam ler e ministrar um dia sobre a nossa história. Que a gente, ó Deus, possa ser referencial para outros do futuro. Que pessoas possam voltar os olhos para o passado, para a nossa história, para aquilo que nos aconteceu, e dizer: se aconteceu na vida deles, pode também acontecer na minha. Se Deus mudou a história e a vida deles, Deus também pode mudar a história. Se Deus abriu um caminho para ele e para ela, Deus também pode abrir um caminho para mim. Que pessoas sejam impactadas e abençoadas através da nossa história. É assim que eu oro, Deus, e abençoo a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, e faço isso em nome de Jesus. Amém.